Estamos de volta nessa conversa de peso hoje com um dos ícones do teatro hamburguense, o do ator Lorival Pereira. No final do bloco anterior, nós falávamos que aos 88 anos de idade, Lorival volta aos palcos. Mas antes dele contar essa história, eu quero saber, Lorival, tu foste o primeiro presidente da ATADAC, né? A ATADAC é um nome estranho, né? Associação de Técnicos, Atores e Diretores em Artes Cênicas, tá? Essa entidade, ela foi criada para acalmar os ânimos de uma pequena crise que aconteceu com os teatreiros da cidade, com o Poder Público de Novo Hamburgo, né, prestes à inauguração do Centro de Cultura. Tu lembra desse episódio, né? Me lembro, sim. Houve uma birra, né, do prefeito da época com um determinado grupo, e o prefeito proibiu esse grupo de se apresentar no Centro Municipal de Cultura, né? Aí então se criou a ATADAC. E aí nós precisávamos buscar um nome de consenso, e o nome de consenso era Lorival Pereira, né? E aí tu presidiste, eu acho que por 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes foi presidente, exato. A ATADAC existe ainda, não? Tu lembras? Existe, parece que o Fernando Rodenbusch parece que continua sendo presidente lá, né? Eu não sei a situação da ATADAC ultimamente. Hoje, eu não sei. Mas na época eu queria me lembrar até qual foi o grupo que foi proibido, não me lembro. Foi o meu. Foi o teu! Foi o meu grupo. É mesmo, agora sim. Saltimbancos. Aquela montagem infantil, né, que a gente fez com crianças de 3 a 9 anos. E aí, verdade. Foi o Saltimbancos. E foi um dos momentos, tu vai lembrar, um dos momentos mais emocionantes da classe teatral de Novo Hamburgo, a união que aquele episódio... É verdade, o pessoal... O pessoal se uniu e se retirou todo da programação de inauguração do Centro de Cultura. Foi verdade. Lembra e aí disso, criamos a ATADAC, né? Criamos a ATADAC, né? E o teu nome era o nome de consenso, né? Para aquele momento político, né? Que era um problema político e não da classe propriamente dita, né? Pudesse, então, seguir em diante o movimento, né? Eu, na época, dirigia o Departamento de Cultura da SEMEC e fui afastado, né? E a classe entendeu que deveria se unir e seguir em frente de forma autônoma com uma associação, né? E durante anos a ATADAC foi muito atuante, né? Muito atuante. Tanto que aumentou até o número de grupos na cidade, né? Chegamos a ter 23 grupos. Foi uma beleza. Uma coisa que me preocupava também era a construção do Centro de Cultura, né? Sim. Posso falar sobre isso? Claro, pode. Não, porque o Centro de Cultura não seria para teatro. O próprio arquiteto, o próprio construtor, lá, o engenheiro que estava construindo, ele estava fazendo um auditório. Um auditório. Para eventos, né? Um auditório bem comum. E a gente queria um teatro. Nós queríamos um teatro. E para fazer o teatro precisava ter certas características, não é? Um detalhe que ficou na história foi o tal de colocação do parquê no palco. Do parquê no palco. Porque criou-se um baita de um problema, porque eu enlouqueci com aquilo, né? Porque não podia botar parquê no palco, porque como é que seria o futuro do teatro? Sim. Então, essa ficou na história. E aí depois, quando decidiram, tu lembra, que seria as tábuas, né, conforme... Tabuão, tinha que ser colocado na horizontal e eles queriam colocar na vertical também. Foi a segunda briga. Mais uma briga. Outra coisa também eram os camarins, porque lá os camarins não eram camarins, eram banheiros. Eram vestiários, pareciam de estádio de futebol, né? Então depois é que como é o nome do nosso... Eu estou com problema de lembrar de nome, viu? Mas isso é porque faz tempo, né? Porque faz tempo. Não, como é que ele que ajudou a reformar lá o teatro, botou cortinas e... O arquiteto da prefeitura? Não, que foi secretário ele foi secretário... De cultura? Não lembro também quem é. Professor...
O Sarlé? Sarlé, O professor Sarlé foi secretário de Educação. de educação. Isso. Tá. Ele que deu um jeito no teatro, foi dando um jeito, foi transformando em teatro. As cortinas foi ele que mandou colocar, os banheiros, colocar isso. Viraram camarins. Viraram camarins. Tudo isso se deve ao professor Sarlé. Exatamente. Ele, bom, depois aquela situação do palco também, que ele melhorou lá, eu sei que o Centro de Cultura hoje é um centro de cultura para o teatro, graças ao professor Sarlé. Para o Teatro Pascoal Carlos Magno, né? Que o Pascoal prestigiou a gente aqui naqueles anos, vindo do Rio para participar do júri. Convidamos ele. E a gente retribuiu com a homenagem dando o Apesar nome que dele ao teatro, né? Só que depois que ele faleceu, né? que Só tinha que podia, né? Só Depois podia. de morto, né? Porque tinha uma lei municipal que impedia dar o nome de pessoas vivas. A gente tentou, né? Nós tentamos, mas não conseguimos. Então tivemos que esperar Que ele morresse. depois da morte dele para Coitado homenageá-lo, né? Mas tudo bem, aconteceu, né? Mas vamos falar agora, então, do retorno aos palcos, Lorival. 88 anos de idade, decorando um texto daquele maravilhoso. Eu já assisti a peça 4 vezes. O Quarto Sinal, é o nome, né? Texto do Fábio Ferraz. Né? Magnífico texto. Ele foi escrito para vocês, né? Para nós. Tu contracenas com o Arthur. Essa retomada foi para ti mais do que uma volta aos palcos, né? Foi um novo ânimo na tua vida, Na né? verdade, na verdade, eu estava morrendo, sabe? Porque eu estava indo para o hospital, todas as semanas eu tinha um problema que tinham que me levar para o hospital. Né? Eu estava nessa. Aí eu pedi para o Fábio, aliás, eu já tinha pedido para ele para escrever um texto, mas eu não acreditava mais que ele fosse escrever o texto. E acabou, de repente, o Fábio anunciou que tinha o texto pronto. Eu estava colaborando com ele, inclusive ele pedia ajuda assim. De sugestões? Para determinados pontos da peça e tal, eu nem sabia direito, mas a ideia era essa, 2 velhos ir para o palco e, bom, tu sabe como é que é a peça deu certo. Mas o Fábio nos comunicou que tinha a peça pronta. Nos reunimos lá na casa do Arthurzinho. E o Cris estava nessa jogada aí. Ele dedicou o texto, ele nos deu esse texto, o Fábio Ferraz. Ele chegou lá e nos deu o texto para mim, para o Arthurzinho e para o Cris. E nós lemos o texto naquela ocasião e na mesma hora nos apaixonamos pelo texto. Na mesma hora. Então, foi paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista. Meu Deus do céu. Eu digo, não, nós temos que levar para o palco esse texto, né? E aí começamos a estudar e decorar o texto. Nesse meio tempo aí, a gente continuou com o problema de ir para o hospital toda hora. E o Arthurzinho também vivia o mesmo problema, né? E qualquer coisa, me chamavam lá, passava 2, 3 dias no hospital, né? Eu tive mais tempo até no hospital, depois voltava, eu começava a ensaiar de novo. E foi assim, nós levamos, eu acho que mais de 1 ano fazendo isso. Entre ensaio e hospital. Agora, só tem uma coisa, Deja. Depois que a gente conseguiu estrear a peça no palco, que a gente estreou a peça no palco, aconteceu um fenômeno. Eu, por exemplo, me renovei, me remocei, comecei a me sentir bem, eu não precisei mais ir para o hospital. Está até dirigindo de novo, né? Dirigindo, tranquilo. E eu não precisei mais nunca. Eu me emociono só de falar nisso. Que maravilha. E o espetáculo é um sucesso. Recomendo para os nossos telespectadores, dia 6 de abril, né, no Centro Municipal de Cultura. Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde.
em comemoração ao aniversário de Novo Hamburgo, 88 anos, que o Lorival tem, e a cidade também. A peça será apresentada de novo. O Quarto Sinal, vale a pena, com o Arthur Oliveira e o Lorival. O Arthur com 72... 72. 72, o Lorival com 88. Parecem dois meninos no palco. Dois guris. É muito interessante a história, né? Eu gostei também no texto do Fábio que ele sutilmente faz menção ao abandono da SEMEC 2, né? Quando tu entras ali naquela cena que tu volta para o teatro abandonado e em ruínas, eu te vi entrando na SEMEC 2. SEMEC 2. É impressionante como tem esta referência. Lorival, depois de já ter sido homenageado como cidadão hamburguense, né, pela Câmara de Vereadores, né, este ano a cidade te homenageou, né, nessa promoção do jornal NH, né, que é os destaques do ano na área da cultura. Fostes dos 3 indicados o mais votado, com uma votação muito expressiva, né, um percentual altíssimo dos votos da população de Novo Hamburgo, né, reconhecendo o teu trabalho pela cultura da nossa cidade. Emoção, como é que foi? Eu queria ter ido lá te homenagear naquele dia, mas restringiram a família a 1 ou 2 pessoas. Né? É mais uma só. Só mais uma. Mas eu fiquei em casa na torcida, né, e imaginando a tua emoção lá recebendo este prêmio. Foi realmente emocionante. Emocionante porque eu não contava com isso, né? Não contava que eu seria escolhido o cidadão. No voto popular, né? Eu disse, pelo voto popular, né? Pois é, o cidadão do ano, né? Eu estou até agora, eu estou muito feliz com isso, né? Nós também. Muito orgulhoso. Nós também. E algum plano além do Quarto Sinal? Vamos fazer uma outra peça? Vamos continuar apresentando? Não, vamos continuar apresentando a peça porque ela ainda está bem. Eu acho que se eu continuar com essa disposição toda que eu estou, eu vou continuar fazendo outra peça. Se essa aí esgotar, que vai demorar para até esgotar, eu vou para outra peça, tranquilo. Não desiste? Não desisto, não. E se tiver um outro trabalho de arte para fazer, eu me proponho a fazer também. Porque eu senti, viu, Deja, que vou fazer teatro, voltar para o palco, foi uma volta à sobrevivência. Eu estou vivendo de novo. Deu um novo ânimo na vida. Sim, eu senti que... E isso é uma verdade que eu não conhecia. Tem a ver também com a paixão que tu tens pelo teatro, né? Te ocupaste com esta paixão, né? E deu certo a peça. Porque a peça deu certo. Direção da Elisa, né? Direção da Elisa. Eu me lembro que tu chegaste a me convidar para dirigir, mas eu assim, te confesso que eu corri da briga. Dirigir Arthur de Oliveira e Lorival Pereira não é para minha bolinha. Não, é muito. Mas a Elisa se dedicou de corpo e alma. A direção magnífica, né? Muito boa a direção dela. E quando eu senti a reação do público positiva, aí é que eu fiquei feliz. Sim, né? O público de pé todas as vezes. Sim, né? Porque se fosse uma peça que eu ensaiei, eu e o Arthurzinho ensaiamos, e depois fosse mostrar a peça e não tivesse aquela repercussão que teve, não seria a mesma coisa, não é? Claro. Mas eu fiquei muito feliz porque o público aplaudiu de pé todas as vezes que a gente se apresentou. Que maravilha. Não é? Eu me emocionei todas as 4 ou 5 vezes que eu vi. Encontrei uma senhora no supermercado ontem e ela olhou para mim, o senhor é o que fez o Quarto Sinal. Ah, que maravilha. Ah, mas uma beleza. Aí começou a falar para a caixa que estava nos atendendo ali, para não deixar de assistir o Quarto Sinal. Lorival, muito obrigado por tu teres aceito o convite, tá? Ter subido as escadas aqui da nossa TV para vir até o nosso estúdio. Muito feliz, eu por receber o teu convite, para mim foi muito bonito, muito bom para mim, viu?
porque tu sempre morou no meu coração. Então, obrigado. se tu me convidar para qualquer coisa, pronto, estou ali, Tá bom. firme. Obrigado, querido amigo. Tá? Sucesso e dia 6 estarei lá na plateia. Nós conversamos com Lorival Pereira, o homem destaque da cultura de 2015, que voltou aos palcos em 2015 com o Quartas Final, que será apresentado no dia 6 de abril, no Centro Municipal de Cultura, às 15 horas.